Olá, caro amigo, cara amiga, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Pneumoteca. Esse segundo vídeo é um vídeo complementar ao que lançamos anteriormente e que, por uma adequação técnica, nós tivemos que dividir. No vídeo passado, nós discutimos um artigo científico sobre a sequela a longo prazo do Covid grave e nesse agora vamos discutir também a sequela a longo prazo, só que de pacientes que apresentaram Covid leve. Vamos lá então. Então, esse artigo se intitula Persistência de sintomas e função pulmonar em casos leves de Covid, 6 meses após o quadro infeccioso. Foi um estudo transversal. Esses são os autores, Bárbara Galdino de Souza e colaboradores, a quem agradecemos pelo conhecimento aqui. Vamos aplicar essas informações no nosso dia a dia. Foi feito pela Universidade Federal do Ceará e publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, agora em 2024. Então, o SARS-CoV-2 ele foi um vírus isolado em 2019 que foi responsável pela pandemia do Covid-19, como todos sabemos. Vimos que 80% dos casos de Covid eram leves, mas que 20% necessitaram de internações hospitalares, sendo 5% com necessidade de ventilação assistida, ventilação mecânica, ventilação não invasiva, CPAP e assim por diante. E com a mortalidade mais ou menos de 1 a 2%, a depender da localização e da estrutura como um todo. O vírus ele tem uma predileção pelo sistema respiratório, mas ele também atingia outros tecidos, fígado, sistema nervoso, digestório, músculos e assim por diante. Em termos de complicações, a síndrome da angústia respiratória aguda foi a mais frequente, foi a principal causa de óbito, como todos nós sabemos. Havia um processo inflamatório dentro do pulmão que o vírus induzia que o indivíduo promovesse e ele fazia uma síndrome da angústia respiratória. Foram relatados coagulopatias também, insuficiência renal aguda, eventos trombóticos relacionados a uma série de casos de acidente vascular cerebral. Muitas pessoas faleceram devido a acidentes de vascular cerebral pós-Covid. Eu lembro de um apresentador da ESPN, Rodrigo Rodrigues. As infecções bacterianas secundárias também foram outras complicações. E os sintomas de persistência após resolução foram descritos. Os principais foram fraqueza, falta de ar, alterações do sono, etc. Vários outros que nós não vamos citar aqui, porque não há como fazer essa citação. A síndrome pós-Covid foi definida como persistência de sintomas 12 semanas após a infecção. Quer dizer, 3 meses após a infecção, se você ainda tivesse sintoma do Covid, era considerado como síndrome pós-Covid. Então, esse foi o prazo estipulado para a síndrome pós-Covid. 3 meses, né? 12 semanas ou 3 meses. Os objetivos do estudo foram descrever os sintomas persistentes e avaliar a função pulmonar de pacientes que tiveram casos leves de Covid-19 após 6 meses a infecção. Veja que já foi definido com 3 meses, mas o estudo, os autores optaram por fazer 6 meses, quer dizer, tem um prazo até mais longo do que o prazo mínimo, que era de 3 meses, para verificação desses sintomas. A metodologia, esse foi um estudo transversal realizado em Fortaleza de março a junho de 2022. A classificação de Covid leve é feita pelo Ministério da Saúde em 2020, informando que não há aquele paciente Covid leve é aquele que não há necessidade de internação hospitalar ou uso de oxigênio terapia. Foi feita a análise da força muscular pela manovacuometria. A função pulmonar ela foi avaliada pela espirometria e a análise de dados foi feita pelo software IBM SPSS, a versão 20. E ele foi um estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará. Os resultados, 135 indivíduos estudados, quer dizer, o N foi 135, com pacientes 6 meses após o Covid-19, comprovado pelo RT-PCR, né? Que foi o exame da comprovação do Covid.
A idade média foi de 38,1 anos, idade média baixa de pacientes. O IMC de 29,72 chama a atenção, o IMC elevado, né? O IMC normal é até de 15 a 25 no máximo, então havia uma média de IMC elevado e houve uma predominância de homens aqui, 64% quase eram do sexo masculino. 11% havia história de doença pulmonar prévia, que era um fator de risco para gravidade do Covid, e 14% com cardiopatia prévia, também um fator de risco. Hipertensão, cardiopatia eram fatores de risco para a pessoa adquirir o Covid grave. Com relação aos resultados, os autores verificaram que 97% dos pacientes conseguiram fazer uma pressão inspiratória máxima, o que foi considerado um bom resultado, porém, apenas 67% dos pacientes conseguiram fazer uma pressão expiratória máxima. Com relação ao volume expiratório do primeiro e segundo, VF1, 86% conseguiram fazer esse valor normal, e a capacidade vital forçada, o CVF, 88% conseguiram fazer normal. E o peak flow, apenas quase 63% conseguiram fazer esse peak flow normal, que é o pico de fluxo expiratório. Os autores consideraram isso aqui como um valor abaixo do normal, esse percentual de pacientes. Com relação aos sintomas persistentes, verificou-se que 44% apresentavam algum sintoma cardiovascular, um valor elevado, né? E o principal foi a palpitação, com 22%. Dos distúrbios respiratórios, 80% apresentaram algum distúrbio, sendo o mais frequente a fadiga leve, com 40% dos pacientes, e vejam que em torno de 20% apresentavam com a fadiga com esforço moderado. Dos sintomas dermatológicos, chamou a atenção aqui 58% quase dos pacientes com sintoma dermatológico, sendo o principal a perda de cabelo, 32,6% dos casos. Avaliando outros sintomas, o músculo esquelético, 53% relataram, sendo a dor mioarticular 23%. É normal nós encontrarmos dores articulares nos quadros virais, mas não 6 meses após. Essas dores geralmente acontecem nos quadros agudos, né, na hora da parte aguda da doença, e não 6 meses após. Foi um achado surpreendente aqui. Dos sintomas neurológicos, 75% quase relataram sintomas neurológicos e 38% relataram perda de memória. E, se formos vermos aqui, olha, quase 30% com perda de memória e déficit de concentração. É interessante a gente ver ler os artigos e conhecer os artigos, porque a gente leva para o dia a dia. Eu lembro, na semana passada, teve uma mãe de uma criança lá que eu atendi aqui no hospital universitário, que ela relatou realmente perda de memória após o Covid-19 que ela teve. Então, realmente, a importância de se ler artigo, a gente leva isso para o nosso dia a dia. Dos distúrbios psicológicos, 75% relataram distúrbio psicológico, com quase 50% com ansiedade. Olha como foi elevado. E isso nós estamos falando de Covid leve, não foi Covid grave, não foi Covid leve. E 35% dos pacientes relataram parar de realizar alguma atividade, trabalho, esporte ou lazer após a Covid-19, um percentual bem elevado dessa alteração aí, desse sintoma que foi apresentado no estudo. Bom, na discussão do artigo, os autores relataram alguns dados de função pulmonar normais, VF1, CVF, pressão expiratória máxima, né, nos casos leves, mas foi relatado, foi visto peak flow e pressão expiratória máxima reduzidas. Isso se deve à perda de força muscular, que realmente foi um sintoma muito relatado pelos pacientes, principalmente pacientes graves, mas foi um dado bem surpreendente aqui nesse estudo com pacientes leves. As dores no corpo e a queda de cabelo, ele não conseguiu identificar essa causa, principalmente a queda de cabelo,
Dor no corpo, como falado antes, é frequente nos casos agudos, não a longo prazo, mas foi bem relatado aí. E houve um elevado percentual de distúrbios psicoemocionais, com depressão, ansiedade. Houve a Covid é, teve muitas sequelas sociais, né? Muita gente deixou de trabalhar, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu muito dinheiro, a parte da mídia foi uma intensidade muito grande, então realmente houve uma mudança muito grande na qualidade de vida das pessoas. Então isso pode ter contribuído aí para essa depressão, ansiedade, com certeza apresentou. A dificuldade de concentração e a perda de memória foi um percentual bem importante aí relatado nos casos de Covid leve. Então houve realmente um estresse crônico durante esse tempo do Covid, além de a gente pensar das perdas humanas que tivemos. Praticamente todo mundo perdeu alguém conhecido, um parente, alguém próximo, e tudo isso aí relacionado, houve realmente um estresse crônico durante o Covid-19. Bom, como aplicar esses resultados na prática clínica, que nós vimos de resultado do exame, né? Verificamos um alto índice de sintomas no pós-Covid, 6 meses depois, um índice bem elevado. Os sintomas respiratórios foram mais leves, mas muitos sintomas psicogênicos frequentes. Então, o que é que a gente pode fazer? Ao abordar pacientes com história de Covid leve, perguntar se por sintomas persistentes que esse paciente tem pelo Covid, se ele teve Covid, se ainda continua com algum sintoma, avaliar, em alguns casos, a necessidade de fazer função pulmonar. Eu tive um amigo que ele nunca tinha tido asma antes do Covid, e ele teve Covid e desenvolveu sibilância depois da infecção pelo Covid, e teve que usar beta-2 de curta com corticoide inalatório durante algum tempo, para aliviar os sintomas. Depois ele, safado que é, não voltou aqui para a gente fazer a reavaliação. Mas deve ter melhorado, né? Quando não volta é porque melhora. E fazer uma orientação contra o quadro psicológico desse paciente, tentar tranquilizar o máximo possível e fazer um encaminhamento para serviço de psicologia, fazer o nosso tratamento multidisciplinar, que é importante, caso haja necessidade para o paciente. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse primeiro vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Fizemos a apresentação de 2 artigos em especial nesse primeiro vídeo. Ele foi dividido em 2 por questões técnicas, mas sempre será um vídeo semanal onde vamos discutir artigos científicos sempre na temática de pneumologia, tanto de pneumologia de criança como pneumologia de adulto. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha trazido informações que você possa utilizar no nosso dia a dia como profissional. Essa é a nossa intenção, sempre trazer artigos científicos com informações que nós possamos usar no nosso dia a dia. Se você gostou, dê um like, que assine o nosso canal e que indique aos seus amigos também, para que eles também possam assistir. Convido você a conhecer nossa plataforma, que ficará pronta no início de outubro de 2024. Pessoal, então até semana que vem com outro vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Até lá!